Vamos orar, pedir ao Senhor para nos conduzir nesse momento. Deus já falou conosco no louvor, ministrando no nosso coração, e que pela palavra, pelo entendimento, a gente possa receber de Deus. Amém? Curva sua cabeça, pense em Deus, naquilo que Ele quer falar com você, também aquilo que você veio colocar na presença dEle, receber dEle, falar para Ele. Não que Ele não saiba, mas Deus quer que a gente apresente a nossa vida, as nossas necessidades. Senhor, obrigado. Mais uma noite marcada, Senhor, uma noite preparada por Ti. E nós, como foi falado, orado no início, que nós não saiamos daqui da maneira que entramos, mas empregamos o nosso coração, a nossa fé para receber do Senhor e crer naquilo que o Senhor tem, não só para hoje, mas para a nossa vida. Em nome de Jesus, nos conduza e nos ajuda a entender. Amém. Irmãos, o Carlos falando que a gente deve interceder pelas pessoas, falar. Eu tenho uma pessoa que eu trabalho com ele é dono de um cartório e ele é muito católico, muito religioso, os pais dele. Ele mesmo é tranquilo, mas eu vejo uma fé nele, um temor a Deus. Agora, os pais dele realmente são profundos na igreja católica, eu percebo conversando com ele. E eu tenho tentado assim, de pouco me aproximar dele. Ele tem sido uma bênção na minha vida. Ele tem feito, realmente, abrido portas para mim muito boa. E ele deu erisipela na perna, certo? Aí ele me falou essa semana, aí eu falei com ele, não, eu vou orar por você. Ele falou, ora mesmo, me ajuda. E aí hoje eu encontrei com ele, mesmo doente, ele esteve lá no meu escritório. Eu falei, rapaz, ele falou, eu vim aqui em Uberlândia fazer uma consulta e eu passei aqui para te entregar um trabalho. Aí ele mostrou a perna, né? Tava ele, a esposa dele. Aí eu falei assim, eu vou numa reunião hoje e de cura e libertação. Posso orar por você, interceder por você como se você estivesse lá? Ele falou, não, deve. Faça isso por mim, né? Então eu estou contando para vocês, a gente vai devagarzinho, sem impor, sem aquela coisa, mas eu tenho expressado para ele que eu sou cristão, eu acredito em Deus e eu quero orar por ele. Ele falou, eu perguntei, posso? Ele falou, não pode, deve. Então, no final nós vamos orar por quem precisa e eu quero receber a oração por ele, né? E Deus fazer um milagre e ele conheceu o Senhor Jesus, né? Eu quero trabalhar isso devagarzinho, amém? Mas entrando no que eu quero falar para vocês, eu até comentei com a Aline, irmãos, a gente sente frio na barriga, a mão esfria. Às vezes vocês pensam assim que é normal, né? A gente não tem experiência, não tem não, irmãos. Né? Eu estou com muito temor aqui. Aí o Carlos perguntou ali, e aí, tá firme? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, mais ou menos não serve. Não, você tá certo, né? E eu quero trazer algo que eu tenho aprendido, tenho estudado, ouvido, e é uma palavra que um pastor ele ministra muito, é o pastor Cote. Eu ouço muito, eu gosto, trabalho dentro de mim e vejo isso, certo? Essa palavra, ela é dividida em 4 palavras, certo? Hoje eu vou pegar a primeira, e a primeira é dividida em 3, e das 3 eu vou conseguir uma, com a graça de Deus. Então
Eu vou, inclusive eu tenho um esboço aqui, eu preciso seguir ele para mim passar para vocês realmente eu não deixar nenhum ponto. Então você perceber que eu vou estar às vezes alguma hora lendo aqui, não que eu não saiba, que eu não estou vivendo, que eu não estou buscando isso, mas que eu preciso passar para vocês. E numa outras oportunidades, a gente tendo oportunidade, eu vou passar para a igreja, para vocês, os outros tópicos, para a gente entender esse assunto. Mexe com libertação, é uma libertação, mas de um outro entendimento também. Não é que é fora da libertação, mas de uma maneira que a gente precisa entender, certo? Então, esse tema, ele é chamado de perda dos vínculos familiares. Isso você vai encontrar basicamente, depois aprofundando mais. Hoje nós vamos dar assim, um pequeno alicerce, para mais para frente, no futuro, a gente entrar mais. Mas nós precisamos pôr um alicerce aqui. E desse alicerce eu vou conseguir colocar um para vocês essa noite, certo? E nós vamos encontrar isso no tema na Bíblia da vida de Jefté, certo? Um dos juízes da Bíblia. É extraído dali, da maneira que ele viveu, dos vínculos que ele teve familiar, tá certo? Então hoje nós vamos colocar um alicerce, é um tema muito abrangente. Porque, irmãos, nós temos vivido, é nítido, eu e você podemos ter saído disso, de uma sociedade machucada, de uma sociedade ferida. A sociedade está assim hoje, tá? E ela está se desorganizando como família. Você percebe isso, certo? Uma anarquia social. Então, eu sempre pensei nisso. Nós precisamos dar respostas espirituais para os problemas sociais. Nós vamos trazer dos céus aquilo que a gente vê socialmente acontecendo, mas que a sociedade não tem resposta. Mas Deus tem, tá? Lógico, nós podemos investir, por exemplo, em educação. É fundamental hoje. Ensinamento na escola. A gente tem aqui o portal, a Carmen, que trabalha com isso, com crianças. Tem que fazer isso. Mas não é tudo. Nós precisamos ir um pouco mais. E uma das coisas que tem acontecido muito, irmãos, em relação ao ser humano, chama-se violência. Certo? A violência, ela é essencialmente espiritual. Ela é um espírito, tá? Ela é um espírito. Então, esse assunto que a gente vai tratar, ele é um assunto que nós vamos lidar com muita ferida. Nós vamos lidar com muitas coisas que machucam nós, que estão aprofundadas, que é difícil falar. Eu e você temos dificuldades nisso. E pensa num exemplo. É como se nós fôssemos lidar não com a ponta do iceberg, mas com o corpo que está para baixo. Eu não posso somente ver o iceberg, a ponta dele, mas o que está sustentando essa ponta, certo? Então mexe com feridas, é difícil de ter acesso, não tem visibilidade e são dores que faz parte da nossa existência, que muitas vezes nós guardamos dentro de nós. Mas Jesus sabe como caminhar nas nossas dores. Jesus sabe como tocar nas nossas feridas. Por isso nós precisamos abrir para Ele, certo? Então, para você ter uma noção, o conceito disso é quando uma massa crítica de pessoas na sociedade perde os relacionamentos e os vínculos familiares. Quando muitas pessoas estão vivendo isso. Um grande número de pessoas que já não sabe mais quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, quem é a esposa. Não sabem. Perdeu. Certo? Existe uma estatística que 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. 1/3. Então, de cada 3 brasileiros, 1 não tem o nome do pai. Isso é perdas
que estão vivendo na família. E nós temos o exemplo da mulher samaritana. Jesus fala para ela assim: vá lá e chama seu marido. Ele tocou na ferida dela. E ela fala assim: eu não tenho marido. E ele falou: muito bem, porque o quinto que você tem não é seu marido. Ela nem sabia mais quem era o marido dela. Tinha perdido. Eu tenho um parente, hoje eu não tenho contato com ele mais. Ele era bem clarinho, puxou o lado da minha avó, dos olhos azul. E ele era caminhoneiro, ele ainda é caminhoneiro. E aí quando ele ficava muito em Uberlândia, e ele brincava muito, mas muito sério, ele falava assim: praticamente todos os olhos azul no Nordeste é filho meu, mas eu não sei nem onde está. Se você deparar com um menino dos olhos azul lá, é meu filho. Irmãos, que tristeza, certo? Então, nós temos que olhar isso. Agora, por outro lado, por causa da igreja, por causa de Deus, essas estatísticas têm mudado no meio cristão. Graças a Deus, você, eu, nós já somos testemunho, porque nós conhecemos Jesus. E ele já tem mudado essa realidade. Mas existe uma perseguição muito forte vindo do mundo e no mundo, e que por causa, às vezes, de nós baixarmos a guarda, um processo infiltrativo, que vai entrando devagarzinho na igreja, ou tem realmente assolado o mundo, a perseguição do pecado, ou daquilo que, esses dias para trás eu falei para vocês, do nada a ver. Não, depende do seu ponto de vista o que é pecado. Depende do que você pensa que é pecado. Às vezes, irmãos, e nós precisamos preocupar. Uma perseguição política que nós temos vivido, uma perseguição, às vezes, pessoal, mas a perseguição espiritual, às vezes a gente deixa ela. Nós não percebemos, certo? Então a banalização do pecado, a relativização do pecado, depende do seu ponto de vista, o inimigo tem infiltrado nas nossas vidas, certo? E tem desconfigurado a família. A família tem ganhado um entorno diferente. Hoje você encontra normal uma família, a avó, a mãe e a neta, ou o neto. Você não vê a figura do pai mais. Não tem a figura do homem. Então hoje, muitos homens têm procurado morar sozinhos, certo? E está se invertendo os processos. Hoje nós percebemos que os héteros não querem casar, não. E os homens sexuais estão brigando para casar. Eles querem casar. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, é uma anarquia geral, desafiadora, certo? E que tudo isso está querendo terminar num objetivo, irmãos. Se você parar para pensar e conversar com as pessoas, ninguém abre mão da família. Ninguém quer abrir mão de ter uma família. Mas eles não querem a família do padrão de Deus, que foi criado. As pessoas estão falando assim: eu quero ter uma família, mas da minha maneira. Eles querem tirar do nosso meio, ou daquilo que Deus criou, o matrimônio. Eles querem abolir, tirar o matrimônio. E isso é altamente satânico. Não é um projeto de Deus. E o matrimônio, irmãos,
ele é uma pessoa, ele é uma instituição jurídica. Porque ele nos fala que tem uma identidade, que ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele foi criado por Deus para ter um objetivo, mas ele precisa de algo muito importante. Chama-se fidelidade. Eu preciso ser fiel ao matrimônio, aquilo que Deus criou. E esse é o plano de Deus. Fora desse plano, nós já estamos vendo uma sociedade que está sendo destruída, criando pessoas fragilizadas, filhos que não amadurecem, mulheres que se tornam escravas, homens que se tornam escravos. A gente observa que muitos dos filhos hoje, eles custam amadurecer. Eles vão amadurecer com 40, com 50 anos, que às vezes alguns falam assim, nossa, eu preciso casar, eu preciso ter uma família, eu preciso pôr minha cabeça no lugar. Mas às vezes já até passou o tempo. Então tudo isso está ligado às perdas dos vínculos familiares. Muita gente crescendo sem a supervisão de um pai, de uma mãe, de um matrimônio. O matrimônio, é o que eu falei para vocês, ele é uma pessoa, que nós temos que abraçar essa pessoa. Há uma estatística que uma criança que cresce sem a supervisão de um pai, de uma mãe, ela tem de 5 a 10 vezes chance de ser abusada, de ser violentada e de ir para a criminalidade, de entrar no mundo da criminalidade. Então, isso nos fala, é uma estatística. Então, se queremos começar a mudar isso, nós temos que começar a mudar os pilares. Nós temos que começar a ensinar a nossa sociedade, ensinar as pessoas que estão junto conosco, a levar muito a sério as feridas sociais, as perdas dos vínculos familiares. Nós temos que ensinar, irmãos, e viver o propósito de Deus, não abrir mão dele. Então, eu quero colocar um alicerce nesse assunto. Nós vamos falar os efeitos da cobertura espiritual de um pai, de uma mãe, de um legado familiar. Ontem nós tivemos assim, muito nítido no nosso meio sobre isso, certo? Né? A família como um útero que protege em todos os aspectos a vida de um ser humano. Todos. Irmãos, e basicamente, nós vamos receber dessa cobertura familiar ou dos nossos pais 3 coisas. Aí que eu falei para vocês, eu vou poder falar só de uma. Nós recebemos dos nossos pais uma identidade, que é muito profundo, que é um assunto muito extenso. Tá? Uma identidade é quem nós somos, quem Deus quer que nós sejamos. Existe uma identidade que Deus colocou no ser humano. Outra coisa que nós recebemos da nossa família, dos nossos pais, relacionamento. A capacidade moral e emocional de construir relacionamentos sadios, que vai ser fortes, firmes. Traduzindo para o português, não é relacionamento que é brigaiada, que é confusão, que acaba muito rápido. E o outro pilar, o terceiro, é herança. Esse que eu quero falar para vocês hoje. E depois, numa oportunidade, nós vamos falar desses dois. Então, esses 3 são colunas que os nossos pais, Deus através dos nossos pais, eles passam para nós. E isso vem definitivamente pela cobertura espiritual e moral que o nosso pai, a nossa família, a nossa mãe nos transmite. E eles se entrelaçam entre si. Os 3 se tornam um, mas didaticamente, para nós entender, nós podemos separar um ou outro para a gente poder explicar um pouco melhor.
certinho? Então, nós vamos falar sobre herança, tá? Que é um ponto muito importante, também um conceito muito amplo, e que vem de uma influência direta sobre as nossas vidas. Então, uma herança familiar, ela é muito ampla. O que pode ser uma herança familiar que você recebe? Pode ser um bem material, um bem espiritual, a sua e a minha genética, uma herança cultural. Então, sobre vários aspectos, eu e você, de alguma forma, nós estamos recebendo uma herança. Alguém está nos legando ou nos transmitindo alguma coisa. E essa transmissão, ela pode influenciar por bem ou por mal. Aquilo que eu e você vamos receber. E se eu e você observarmos bem, o tema herança na Bíblia, ela é como se fosse uma coluna forte. Ela é uma coluna, uma espinha dorsal dentro da Bíblia, porque a Bíblia fala o tempo inteiro sobre herança. E eu vou te dar um exemplo disso. Vocês lembram quando Deus conversou com Abraão? As promessas que Deus fez para Abraão foi estreitamente somente para Abraão, somente para ele? Não. Essas promessas foram feitas também para os seus descendentes. Então nós vemos na Bíblia que Deus relaciona com o ser humano de uma forma pessoal, mas uma forma geracional. Deus se move, irmãos. E eu vou dar exemplo para vocês, na geração. Ele trabalha com a minha e com a sua geração. Nós precisamos entender isso muito bem. Eu tenho entendido isso, irmãos, tem me ajudado demais a lidar com a minha esposa, com meus filhos, com a minha casa, com meus irmãos, com aquilo que aconteceu com a minha família. Então, quando eu e você, nós olhamos com o relacionamento de Deus com Israel, ele não estava relacionando somente com uma geração, mas ele estava relacionando com uma dinastia. Ele falava do futuro. Uma família que se transformou numa nação ao longo dos anos e Deus se movia neles. Um homem chamado por Deus que se tornou uma nação. Irmãos, é claro isso. E vamos ver. Vocês lembram quando Deus se apresentou a Moisés? Na sarça ardente? A Bíblia fala assim, que Deus falou para Moisés: eu sou o Senhor Deus. E aí ele usa uma referência. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, isso é muito significativo. Por quê? Porque Deus precisava que Moisés se alinhasse com um propósito que tinha começado lá atrás. Havia ali em Moisés, uma nação de quase 2 milhões de pessoas que precisavam receber o mover de Deus. E Moisés precisava se alinhar com esse propósito que não estava acontecendo ali, naquele momento, mas com promessas que haviam feito lá atrás. E aí ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a Bíblia fala assim que Moisés entendeu quem era aquele Deus. Então, irmãos, nós vemos assim, Moisés não saiu ali, não, eu vou lá libertar um povo, eu vou lá tirar esse povo da escravidão. Não, Deus chamou ele e falou: olha, você está vindo de uma geração que eu estou movendo e eu tenho um propósito para vocês. De pessoas que andaram com Deus, que foram amigas de Deus e acumularam promessas. Ali ficou claro para Moisés quem era aquele Deus. E dessa revelação nós podemos tirar duas conclusões. Primeiro, Deus se relaciona conosco
pessoalmente. Deus não é somente o Deus da multidão, mas Ele é um Deus de pessoas. O seu Deus, o meu Deus, o Deus de cada um de nós, Ele tem esse atributo. Ele conversa comigo e com você. Por exemplo, já foi feito esse estudo, pessoas estudaram isso sobre religião. Qual é a conclusão que chegaram? O único Deus, ao mesmo tempo infinito, mas pessoal, é o Deus da Bíblia. O Deus que eu e você servimos. Tem muitos deuses, supostos deuses, que se dizem infinitos, mas não são pessoais. Um exemplo é Alá. Alá, esse Deus dos muçulmanos, que se diz o grande Criador, o grande Deus, mas ele não é pessoal. Ele não relaciona com as pessoas. O estudo mostra que você nunca vai ver um muçulmano falar assim: eu ouvi a voz de Alá. Porque Alá não fala com eles. Não fala com eles. Ele se supõe um Deus infinito, mas não tem relacionamento com ele. Inclusive, eu não sabia, aquele terço que os católicos usam das pedrinhas, que são 99 pedrinhas, veio dos muçulmanos. A pedrinha que falta para inteirar 100 é a paternidade. Eles não têm. E outro exemplo é o Deus pessoal. Por exemplo, você pode tirar na Índia. A vaca é um Deus. O rato é um Deus. A vaca é um Deus. Mas é pessoal. Você pode até tocar neles, falar com eles, mas eles morrem. São deuses. E aí vem Jesus e fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Deus infinito, que age nas gerações, mas que conversa conosco. Amém? Amém? Então aqui, irmãos, nesse ponto vem o conceito de herança. Principalmente as heranças espirituais. Irmãos, elas são fortes demais. Elas existem, elas são verdades. Na nossa cultura ocidental, que basicamente a nossa cultura é uma cultura individualista, nós não temos o conceito de pensar na geração. Se você for em Israel conversar com os israelitas, irmão, você vai ficar surpreendido o quanto eles pensam na geração. Aqueles que Deus usou para estabelecer a nação, eles trabalharam não para eles. Eles sempre falavam assim: nós precisamos fazer as bases para que a nação fique forte. Então, como a nossa sociedade nos ensina que nós somos individualistas, nós não conseguimos pensar em geração. E aí, o conceito de herança não faz muito sentido para nós. Agora, irmãos, uma cultura não está acima da Bíblia, da Escritura. A Bíblia, nós temos que adaptar no que a Bíblia fala e não o que a cultura nos ensina. Nós temos que mudar, certo? Então, temos que adaptar o que a Bíblia nos fala e não o que a cultura nos fala. Então, Deus se relaciona com nós de forma geracional. Esse princípio chamamos o princípio de entesouramento. Irmãos, deixa Deus falar com você. Deus pode mudar o seu conceito e a maneira que nós vivemos. Quando obedecemos a Deus, e isso é muito claro, lá nos 10 mandamentos, Deus fala lá que Ele, por causa de obediência de uma pessoa, Ele visita até 1000 gerações.
Olha o impacto de uma pessoa que obedece a Deus. Então, pensa comigo, se somente você hoje, na sua casa, na sua família, está obedecendo a Deus, você está criando um impacto profundo de Deus visitar a sua família. O impacto dessa obediência é gigantesco. Vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos. O irmão Ari. Quem esteve lá viu, eu já sabia, o Marcos também, que ficou muito próximo do Ari, o Carlos, que viveu muito com o Ari. Os pais dele foram cristãos. Ele foi cristão. Os filhos são cristãos. E os netos são. Irmãos, isso não vem por acaso. Vem pela obediência de um lá atrás. E Deus vai visitando. São gerações que impactam a sociedade pela obediência. Nós temos, o que nós vivemos e aprendemos do legado do irmão Ari, que passou as fronteiras do Brasil, por causa da obediência, de firmar a família, então impactando nações. Eu não sabia, mas o meu bisavô morreu cristão. Eu tive acesso à Bíblia dele. Um dia eu comentei isso com vocês. Ele chamava Cândido Gonzaga. Lá dentro dessa Bíblia tem o nome dos filhos dele todos e o do meu avô, Tito Gonzaga, que foi cristão. E a minha mãe foi visitada por Deus, que se tornou cristã. E eu fui visitado por Deus, me tornei cristão. E os meus filhos hoje estão aprendendo a ser. Eu fiquei pasmado. Falei, Senhor, são a graça de Deus, como a palavra de Deus fala, que Deus visita por causa de um lá atrás. Aí para trás eu não consegui ver do meu bisavô, mas nós estamos falando já de 4ª para 5ª geração, servindo a Deus. Porque um obedeceu. Então, irmãos, nós temos que observar isso. Temos que não focar somente no presente, mas na nossa vida, que nós esquecemos o que nós vamos passar para os nossos filhos, quando nós não estivermos aqui. Deus visitando a sua família, porque você obedeceu a Deus. Porque você serviu a Deus, às vezes você não vai ver, pode acontecer que você não vê algum parente seu, às vezes até um filho. Mas a palavra de Deus fala assim, que Deus vai visitar ele, revelando graça, revelando misericórdia, porque ele vai lembrar de você. E eu e você temos que ter essa consciência. Olha, irmãos, isso tem me motivado também a servir a Deus, que hoje, eu falo de coração para vocês, o que mais me preocupa é o que eu passo para os meus filhos. Eu sempre falo para Deus, eu peço hoje 2 coisas para Deus. Senhor, me dê saúde e força para me criar meus filhos. Hoje eles dependem de mim. E que eu passe um legado para eles. Que quando eu não estiver aqui, eles vão te servir. Irmãos, isso é impactante. É o que eu estou falando para vocês. Nós estamos falando do irmão Ari. Eu descobri da minha história, da onde veio o cristianismo. Não foi por acaso. Por exemplo, quando minha mãe recebeu Jesus, ela tinha 3 meses de vida por causa do câncer. Olha a graça de Deus, porque o vô dela serviu a Deus. Na hora, Deus foi lá, visitou ela, eu estou te visitando, porque a sua família, o seu avô, me serviu.
E eu vim te trazer essa graça. Recebe ela. Então, irmão, nós temos esse aspecto muito claro da herança divina, da redenção, da visitação da graça e da misericórdia de Deus. Mas tem um aspecto difícil, o aspecto da desobediência, do pecado. Esse é o lado difícil. Mas Deus deixou isso muito claro, lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. Eu faço misericórdia daqueles que me obedecem e guardam os meus mandamentos até 1000 gerações, mas eu visito a iniquidade dos pais aos filhos até a 4ª geração. Então a Bíblia fala assim que Deus visita, certo? Até a 4ª geração. Isso fala que vai vir uma correção, vai vir um castigo, vai vir uma punição por causa da desobediência dos mandamentos de Deus. Então é muito importante a gente pensar nos termos da herança construída por pecados de desobediência. O legado que eu estou deixando, padrões de pecados que se repetem na família porque não são corrigidos, não são arrependidos. Então, vamos entender um pouco como é que funciona isso. Então, todo pecado produz 2 coisas, certo? Uma culpa que é pessoal, moral, intransferível. Quando quebramos uma lei de Deus, quando nós violamos algo de Deus ou um mandamento, nós nos tornamos culpados por aquilo. E, irmãos, na verdade, o pecado ele semeia um campo de injustiça muito grande, fazendo que não só nós soframos, mas outras pessoas sofram, que é as consequências. A culpa é pessoal. Eu recebo a culpa, você recebe, mas as consequências são coletivas. Então, nesse ponto, lidar com a culpa não é muito difícil. Você toma a culpa. Agora, lidar com as consequências não é fácil, tá? Pecados que podem deixar sequelas irreparáveis, que machucam a família, a sociedade, certo? Então, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, eu conheci uma moça, ela é cristã, até quando eu lembro que eu conversava com ela, tinha amizade com ela. Inclusive, ela frequentou nossa igreja muitos anos atrás. E o pai dela foi tão rico, que ela tinha motorista particular. Ela ia para a escola de motorista particular, que abria a porta para ela. Mas o pai dela perdeu tudo por causa de jogo. A mãe dela era amarguradíssima por isso. Profundamente amargurada. E o pai morreu. Não deixou nada. Ela tem culpa do pai ter sido assim e perdido as coisas? Pensa comigo. Tem culpa ou não? Não. Ela tem o quê? A consequência. A consequência daquilo que o pai fez. E tem os outros exemplos. Nós podíamos dar muitos outros exemplos. Né? Eu vi o próprio pastor Cote contando que ele teve um episódio que ele tratou de uma mulher que era muito promíscua e ela pegou AIDS. Na época a AIDS era algo assim, fatal, mas ela conseguiu sobreviver e pouco tempo depois ela teve um filho. E o filho nasceu com AIDS. E com 5 aninhos ele morreu. Irmãos, isso é justo? Se nós falarmos isso, nós estamos falando que Deus não é justo. O filho teve o quê nesse caso? Consequência. Ele teve a consequência.
Agora, as heranças espirituais, irmãos, vou correr um pouquinho, tá? Senão eu não quero que vocês cansem também e não ouçam mais. Então, as heranças espirituais nos traz um conceito muito estranho para nós. Não se baseia no merecimento, mas na filiação. Eu não recebo porque eu mereço. Vou dar um exemplo para te ajudar eu e você a entender. Seus pais são muito bem de vida, construíram um grande patrimônio. Vão deixar ou deixaram para você uma herança fantástica. E eles falecem. É justo eu e você receber isso? Você fez e eu fiz alguma coisa para receber isso? Mas por que eu e você recebemos? Filiação. Porque é uma lei. Se você estudar a lei humana, se você estudar o Código Penal familiar, você recebe uma herança porque você é filho. Você pode nunca ter visitado seu pai, sua mãe, você ter ido embora do país, e você sabe que seu pai faleceu, sua mãe faleceu, e deixaram um patrimônio gigante, e você vem cá e fala para os seus irmãos, ou fala para a lei, eu vim pegar minha herança. E você nem cuidou deles. Você vai receber a herança? Vai. Porque você recebe pela filiação. Então, a herança nos traz um conceito muito estranho. Nós não recebemos porque merecemos. Nós recebemos pela filiação. Então, quando partimos desse ponto, temos 2 pontos a observar: a obediência e a desobediência. Então, quando desobedecemos, estamos construindo uma influência, um mundo espiritual desfavorável que demônios, perseguição espiritual, eles vão atuar. Estamos autorizando uma perseguição espiritual correspondente ao pecado que eu pratico, ou a injustiça que estamos praticando. E dependendo dos nossos herdeiros, se eles não souberem reconciliar essas injustiças, vão acabar repetindo. O pai bebeu, o avô bebeu, o filho bebe, e o neto bebe e vai. Então só tem uma coisa que nós temos que fazer para resolver essa questão: nos posicionarmos como sacerdotes. Irmãos, nós vamos entender plenamente. Por isso que a Bíblia fala que o homem é o sacerdote da sua casa. O que um sacerdote faz? Irmão, a Bíblia fala que o sacerdote, ele se coloca entre Deus e a pessoa e se compadece. Toma as dores e fala para Deus: Deus, perdoa, tem misericórdia. Confessando, perdoando, redimindo essas heranças ruins que nós podemos receber, reconciliando as gerações. Então podemos entender que as heranças vêm da influência da obediência e da desobediência. Agora, irmãos, uma influência não é uma obrigação. Não quer dizer que meu pai pecou, eu tenho que pecar. Ele andou no caminho errado, eu tenho que andar no caminho errado. Meu pai foi torto e eu sou torto porque ele foi torto. Irmãos, Deus não aceita isso. Uma influência não é uma obrigação, mas é um impacto. Ele pode bater em nós. Agora, quando pensamos nas 2 leis, a da responsabilidade e da herança, qual é superior? Tem a herança da responsabilidade e a herança tem a responsabilidade e a herança. Essas 2 coisas. Qual delas é maior? Vocês pensam? A responsabilidade. Não podemos fazer das nossas heranças espirituais um pretexto para a nossa irresponsabilidade moral. Não podemos. Eu não posso transferir o meu pecado aos meus pais. Não, eu sou assim porque meu pai foi assim, me ensinou assim.
Vocês lembram da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim, certo? Vem daí, certo? Agora, Deus não aceita isso, irmãos. Não aceita. Vocês lembram de Ezequiel 18? A Bíblia vai nos falar, o profeta Ezequiel, os pais comeram uvas verdes e os filhos sentiram o gosto amargo. Esse provérbio, naquela época, foi usado muito. É uma verdade. Porque os pais comeram uvas verdes e os filhos sentiram o amargo. Porque aquela sociedade especificamente, eles estavam sendo tirados da sua terra. Eles estavam sendo vomitados por causa do pecado deles. Mas eles falaram para Deus: nós estamos sendo desterrados, nós estamos indo para a Babilônia, porque os nossos pais pecaram. Deus, não aceito isso. Não faça do pecado dos seus pais uma razão para vocês diante de mim. Porque entra a lei da responsabilidade. Eles não aceitaram. Não quiseram consertar. Então não podemos fazer o pretexto do pecado para justificar as nossas ações. Então todos nós, irmãos, nós viemos de famílias com muitos problemas. Eu vim de uma família destruída. Macumbaria, prostituição, adultério. Tudo que você puder pensar. Doença. Mas mesmo a gente vindo de lugares assim, nós podemos mantermos firmes em Cristo. Principalmente quando aprendemos a exercer o nosso sacerdote, quebrando maldições, purificando o céu sobre os nossos descendentes, confessando intercessoriamente, movidos pela compaixão de Deus. Eu tenho orado, eu orei, eu lembrei que nessa geração do bisavô, do avô, minha mãe e eu, o meu avô desviou. Ele foi salvo no leito de morte. Deus visitou ele. E quem foi lá fazer oração com ele foi o irmão Ari. Nós estávamos em outro lugar e num dado momento, eu não lembro onde que nós estávamos em família, e o Ari falou assim: Carlina, eu preciso ir lá no seu pai. Eu preciso orar com ele. Deus vai levar ele. Não deu outro, irmãos. Quando o Ari orou pelo meu avô, para ele arrepender do que ele tinha deixado o caminho de Deus, ele fechou os olhos. E eu orei a Deus porque ele abandonou a igreja. Sabe aquela igreja ali na Rio de Janeiro, perto daquele a metodista ali na esquina, perto daquele bar que tem um moinho, sabe? Então, aquela igreja lá foi os irmãos do meu avô e meu avô que construíram. Então, irmãos, nós temos que pensar tudo isso. Nós temos que pensar na compaixão de Deus. Então, o sacerdote é aquele que sempre se compadece dos erros. Minha família também teve problema de adultério. Muito. Eu orei a Deus. Senhor, perdoa. Perdoa meu pai. Perdoa aqueles meus tios, aqueles que tomaram isso. Eu não quero que isso transmita para meus filhos. Reconciliando, pedindo perdão. Então o sacerdote é aquele que ele se compadece dos feridos, oferecendo dons e sacrifícios que perdoa, que promove o mundo espiritual, que reconcilia gerações. Então eu e você, nós precisamos estabelecer para a nossa geração, para a nossa família, um novo céus e uma nova terra.
Irmãos, quando fala isso, novos céus, uma nova terra, é uma influência nova. Uma nova atmosfera espiritual, onde os nossos descendentes estarão muito mais inclinados a obedecer do que a desobedecer. Muito mais. Quando você é fiel a Deus, e eu também, você cria uma atmosfera que Deus faz com que nossos descendentes, eles tenham uma capacidade de poder obedecer melhor do que a desobedecer. Observa para você ver nesse padrão de comportamento cristão, se os filhos, se você, mais uma vez eu tomo o exemplo do irmão Ari, a família, esse legado, essa a mensagem, eles tomam muito fácil. Não, eu entendo que Deus é Deus por causa do comportamento dos pais, daquilo que eles viram. Mas a escolha sempre deve existir, tá, irmão? Cada geração vai ter que dar uma resposta a Deus. Você encontra pessoas que os pais foram profundamente fiéis, mas os filhos, porque tem que dar a resposta. Por exemplo, dos filhos do meu avô, que eu sei que realmente, que eu tenho certeza, que morreram na fé, são duas. Minha tia Ruth e minha mãe Carlina. Porque abraçaram, receberam a visitação e aceitaram. Então a escolha tem que existir. Independente da herança que nós vamos receber, nós temos que decidir. A lei da responsabilidade está acima da lei da herança. Quando eu sou responsável, por mais que a minha herança seja terrível, eu posso ser livre dela. Mas nós não devemos ignorar as heranças. Padrão de iniquidades estabelecidos, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Existe aquele padrão repetitivo na nossa família, eu tenho que prestar atenção, certo? Tá? Então, por exemplo, uma família que adultério, vício, eu preciso estar atento. É importante eu saber redimir isso. E se eu e você não souber lidar com isso, é como água mole em pedra dura. Vai batendo o pecado ali, vai batendo, até entrar. Uma influência de um pecado, não, eu não sou e você obrigado a receber. Mas no momento que nós podemos nos fragilizar como cristão, isso pode ganhar força tão grande que a gente cede e o pecado se torna padrão e começa a repetir de novo na nossa família. E vamos repetir uma história desastrosa. A herança familiar. Então as heranças a herança tem muito a ver com a capacidade de concretizar ideais, frutificar, viver de acordo com o propósito de Deus. Irmãos, se nós não trazermos aquilo que Deus quer, a vocação e os dons, eles podem ser viabilizados ou trancados na vida dos nossos filhos. Por exemplo, nós vemos pais difamarem o futuro dos filhos. Você vê nitidamente, irmãos, é tão perigoso. Você não vai dar em nada, menino. Você não presta. Os próprios pais falando isso. O que você vai ser na vida? E se esses filhos não tiverem a maturidade de crucificar essas falsas profecias, e eles corresponder com amargura, ressentimento, mas não com perdão, não com reconciliação, mas sendo amargurados, ressentidos com isso, esse programa acaba rodando e sendo instalado na nossa vida. Tudo que eu correspondo com a amargura que veio dos nossos pais, que veio da nossa família, com ressentimento, por que aconteceu isso comigo, por que isso? Irmãos, não pode. É isso que o diabo quer, mas quando eu trato isso
reconciliação, com perdão, com busca, misericórdia, Deus, que tem acontecido com a minha família, aconteceu, eu preciso da sua graça. Eles erraram, eu sei, Deus, que eles erraram realmente, mas tem misericórdia de mim e daquilo que vai para frente, e tem misericórdia deles, que não souberam o que fizeram. Por isso que Jesus falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. As 3 coisas que recebemos: identidade, relacionamento e herança. Isso são pilares para construir a nossa personalidade. Depois eu explico para vocês sobre personalidade e sobre relacionamento. Então, esse pilar da herança. É muito importante, irmãos, entendermos que termos em mente como o plano de Deus funciona no aspecto familiar. Fica firme. Sirva a Deus, ore pela sua família, não desista. Seja fiel. Seja o sacerdote da sua casa, Deus vai visitar eles. Não põe tempo em Deus, mas fica firme. Se é só você hoje na sua casa, fica firme. Pela sua obediência, Deus vai cumprir a promessa dele. Amém? Então, é muito importante como Deus trabalha com a família. É o útero para gerar o desenvolvimento familiar. Irmãos, por isso que o diabo quer destruir a família. Igual eu falei para vocês, as pessoas querem uma família, mas da maneira do diabo, não da maneira de Deus, porque a família de Deus, ela exige fidelidade. Ela exige. E quando esse útero funciona, o emocional, o espiritual, todo aspecto humano, ele é ministrado. Quando essa cobertura espiritual familiar, ela é ferida, traumatizada, fragmentada, vamos sofrer perdas significativas nos 3 campos. Vamos sofrer. Volto a repetir, por isso que hoje o grande movimento é: acaba com a família, que você aniquila a sociedade. Estou terminando, mais 5 minutinhos. Então hoje vemos muita gente marcada, inclusive, irmãos, na sexualidade. Não sabem que são mais. Não tem referência. Tem pessoas hoje que não sabem se é mulher ou se é homem. Perderam o padrão. O diabo conseguiu. Porque não tem o padrão de pai e de mãe. Perderam. Não sabem mais. Não sabem mais quem são. São crises de relacionamentos. Histórias de relacionamentos começados e terminados traumaticamente. Marcados por briga, por confusão. Na herança, o destino, os dons, o chamado que Deus tem para cada um de nós é perdido. Essas coisas podem ser totalmente comprometidas e inviabilizadas se nós não cuidarmos da herança. Se nós não deixarmos Deus, não acreditar que, e nós pensarmos só em nós, esquecermos a nossa geração, que nós vamos deixar. Agora, por outro lado, se eu e você em Cristo estabelece uma cobertura familiar, irmãos, por isso que família é combatida, por isso que casal tem divergência e precisa lutar para ficar firme, porque o diabo, repito, eles sabem de tocar para destruir a família. Agora, quando eu e você temos essa cobertura familiar estabelecida, casamentos ajustados, funcional, sadios, nós vamos construir o propósito de Deus na vida não só nossa, mas dos nossos filhos e descendentes.
Eles vão sofrer essa influência maravilhosa. Isso vai funcionar como um pilar. Filhos fortes, que têm identidade, que sabem quem são, vão entrar no plano e na promessa de Deus que estabeleceu para nós. Curva sua cabeça. Deixa Deus falar com você um momentinho. Pensa na sua família, no que você tem vivido. Aonde Deus tem que tocar, aonde você tem que exercer esse sacerdócio. Às vezes algum padrão ainda está se repetindo. Você não tem, e eu, pensado no legado que nós vamos deixar. Deixa Deus falar com você agora, Espírito Santo. Pede a Deus, da onde você veio. Às vezes você tem ressentimento, amargura, coisas que seus pais fizeram. Nós não estamos aqui, irmãos, no sentido de condenar ou de culpar os nossos pais, jamais. Nós estamos aqui no sentido de receber e buscar a graça de Deus para que Deus conserte. Falar, Senhor, perdoa eles. E perdoa eu. Me ajuda a transmitir para a minha família uma herança boa. Pensa nessas duas leis, a lei da herança e da responsabilidade. Seja responsável diante de Deus. Deixa o Espírito Santo te falar, para identificar, para você começar a trabalhar isso. Às vezes você vai precisar de um aconselhamento, de um acompanhamento, de uma oração junto também. Mas você tem que entender, eu tenho que entender. E aquilo que nós temos muitas vezes, ou até hoje, respondido com amargura, com ressentimento, achando que nós fomos injustiçados. Não. Seja um sacerdote. Senhor, nessa noite, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Deus, se o Senhor nos ajudar a construir, a renovar esses pilares da nossa vida. Senhor, aquilo que recebemos dos nossos pais, nós pedimos ao Senhor. Deus, aquilo precisa mudar, padrões de comportamentos que têm sido, Senhor, evidente na nossa família. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a entender o seu plano. Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender que o Senhor relaciona conosco pessoalmente, mas o Senhor visita as gerações. Senhor, nós queremos, Pai, nos colocar como sacerdotes, Pai, diante do Senhor, pelos nossos antepassados, pelos nossos pais. E também, Deus, pediu o Senhor para o Senhor redimir, Senhor, todo vínculo com o pecado. Senhor, pediu o Senhor para o Senhor tirar, Deus, esses padrões de repetição errados, de desobediência. Senhor, e clamar a Ti para nós pensarmos na geração, pensarmos no legado que nós vamos deixar para os nossos familiares, os nossos filhos, mesmo os nossos filhos espirituais, os irmãos, aquilo que nós temos passado para eles. Eu quero clamar ao Senhor. Deus, como o Senhor se revelou a Moisés, assim a gente também receba essa revelação. Deus, que o Senhor é o Deus que vem visitando, e que o Senhor quer, e o Senhor tem um propósito, um legado, Senhor, maravilhoso para nós, e que nós precisamos transmitir isso. O Senhor conta com isso, mas nos ajuda a arrepender, Senhor. Nos ensina, nos abençoa. Eu entrego, Senhor, as nossas vidas e peço, Senhor, para nos abrir a mente. Em nome de Jesus. Amém.